Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia, terceiro ano do Artseb. A nossa aula hoje vai ser sobre genética, sobre a genética mendeliana, certo? O título da nossa aula é Segunda Lei de Mendel, mas eu vou relembrar com vocês alguns conceitos, básicos de genética e a primeira lei de Mendel, tá? Quais são os princípios, quais as proporções, como fazem os cruzamentos, tá ok? Então vai ser uma aula bem completinha em relação a esse assunto. Então, primeiro, o que é genética? É o estudo dos genes, certo? E além de ser o estudo dos genes, é o estudo de como esses genes eles são transmitidos geração a geração, tá? Então, a genética ela é dividida em dois tipos, certo? A genética clássica, tá? Que é a genética de Mendel, que considera o gene como uma unidade fundamental da hereditariedade, Mendel, só lembrando, Mendel na época dos estudos dele ainda não sabia o que era um gene, nem o que era a hereditariedade propriamente dita, tá? Então, os genes para Mendel eram os fatores, tá? Que eram responsáveis pelas determinações das características, tá? Mas uma interpretação moderna, dessa genética mendeliana seria isso. O gene é uma unidade fundamental da hereditariedade. E o segundo tipo de genética, ou a genética moderna, foi depois da descoberta do DNA por Watson e Crick, considera o gene como um pedaço do DNA, uma porção ativa desse DNA que vai ter a capacidade de codificar ou de produzir uma proteína, e essa proteína, obviamente, vai ser traduzida, como uma das características, ou como as diversas características que o indivíduo possui, tá? Então, os genes, só para nós relembrarmos, essa primeira parte da nossa aula é mais para relembrar mesmo esses conceitos que nós já vimos em aula presencial. O gene é um fragmento do DNA, tá? Que pode ser transcrito ou traduzido em uma proteína. Esse DNA ou esse cromossomo, os cromossomos, eles possuem porções, que são, no caso, os locos gênicos. Então, esses locos são os locais onde esses genes estão posicionados nesse cromossomo. E os alelos são genes que vão ocupar o mesmo local, ou seja, o mesmo locus gênicos nesses cromossomos homólogos. Vou já mostrar uma imagem para vocês, vai ficar mais claro. Já quando a gente fala de cromossomos homólogos, nós estamos tratando de cromossomos que apresentam o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma posição dos centrômeros em células diploides, certo? Nas nossas células diploides. Então, nós temos aqui, a imagem de cromossomos. Então, aqui, nós temos cromossomos homólogos. Então, eu tenho esses dois cromossomos homólogos e esses outros dois cromossomos homólogos aqui também. Reparem que as alturas dos locos gênicos e dos centrômeros, eles são os mesmos, certo? Significa que esses cromossomos, eles estão pareados, certinhos um com o outro. Nesse outro caso aqui, eu não posso considerar esses cromossomos homólogos, porque embora eles estejam próximos ou pareados, vamos dizer assim, tenha a mesma posição aqui do centrômero também, mas as regiões de locos gênicos aqui, eles não estão nas mesmas posições como a gente observa nesse primeiro par de cromossomos aqui, tá ok? E nós temos alelos, os genes alelos, aqui, na mesma posição, os locos gênicos desses alelos estão, na mesma altura nesse cromossomo. Já nesse caso aqui, esses genes, eles não são alelos,
porque eles não estão localizados no mesmo locus, tá ok? Então, lembrem-se sempre disso. Aqui nós temos a mesma representação, só que com quatro locus gênicos, certo? Então, eu tenho locus gênicos do gene P, dos alelos P, dos alelos C, e A, e B, e Azinho, Azinho, ok? Por que que isso é importante a gente saber? Porque cada um desses alelos, tá? Ou desse arranjo desses alelos vai dar uma característica. Exemplo, esse alelo P, que ficava aqui, ó, bem em cima, ó, dá a característica de tamanho do pé da pessoa, por exemplo. Os alelos C dão a característica de cor do cabelo. E A e B do tipo sanguíneo. E aqui, ó, Azinho, Azinho do temperamento da pessoa, por exemplo, tá ok? Então, é importante vocês entenderem o que são esses alelos, o que são cromossomos homólogos, o que são dominantes, recessivos, tá? Homozigotos, heterozigotos. Por que que é importante vocês saberem isso? Porque nas questões, a questão ela vai te dar essas classificações, essas nomenclaturas, e você tem que traduzir essas nomenclaturas, né? Para poder entender o que que a questão está te pedindo. Tá ok? Então, ó, nós temos aqui em relação aos alelos, aos tipos de alelos. Eu tenho alelos dominantes, exemplo aqui, ó, o azão, ou azão-azão, ou azão-azinho, certo? Então, esses alelos dominantes, quando aparece um alelo só, que tem essa característica de dominância, ele já é capaz de manifestar essa característica. Nós temos alelos recessivos, exemplo aqui, ó, azinho, azinho, que só vai manifestar essa característica se tiver, né, em homozigose, tá? Azinho, como apresenta aqui, ó, azinho e azinho, certo? Quando estiver aqui acompanhado com um dominante, essa característica manifestada por esse alelo recessivo, ela vai ser mascarada, tá? Nós temos alelos homozigotos ou puros, exemplo aqui o azão, azão e o azinho, azinho também são características de homozigoto, e os heterozigotos ou os híbridos, né? Que são todos esses que têm a letra diferente, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, e aí vai depender do que a gente tem no exemplo, tá? Além disso, nós temos características fenotípicas e características genotípicas. O genótipo é o conjunto dos nossos genes, não modificáveis, né, pela interação com o ambiente. Já o fenótipo são características manifestadas pelo indivíduo, tá, provenientes dessas características, né, dadas pelos nossos genótipos ou pelos nossos genes, certo? Exemplo, características morfológicas, fisiológicas, comportamentais, e elas, o fenótipo é então o somatório das características genéticas mais a interação com esse ambiente, tá? E aqui, ó, então esse genótipo é a nossa constituição gênica. Só para a gente entender, porque eu preciso que vocês entendam isso aqui para quando eu for mostrar os cruzamentos. Eu tenho uma ovogônia, tá? Que é uma célula inicial que vai formar os óvulos, que ela tem dois tipos de alelos aqui, ó, o alelo azão e o alelo azinho. Quando for formar os óvulos, né, tem duas possibilidades de formar esses gametas. Gametas com o alelo dominante e gameta com o alelo recessivo, certo? Isso é importante para que a gente consiga entender os processos lá de formação dos gametas e dos cruzamentos nos experimentos de Mendel. Então, a genética mendeliana, né, foi um passo importante
para a genética que nós temos hoje, para todos os mecanismos de biotecnologia, de engenharia genética, né? Da medicina que nós conhecemos hoje, na genética moderna ou na ciência moderna. Por isso que Mendel ficou conhecido como o pai da genética, certo? Os trabalhos dele foram satisfatórios porque ele utilizou um modelo teste de experimentos que foi vantajoso. Qual é esse modelo teste, né? Qual é esse organismo teste? Foi a ervilha, tá? Pisum sativum. Então, ela deu os testes com essa espécie, deu todas as condições para que ele conseguisse obter resultados satisfatórios. Por exemplo, é uma espécie que tem fácil cultivo, né, em locais, vamos dizer assim, fácil cultivar artificialmente, né, em canteiros. Tem várias características contrastantes que podem ser comparadas, tá? Contrastantes e comparáveis, então. Tem um ciclo de vida curto, né? Então, produz as flores rapidamente, já produz as ervilhas, daqui a pouco tempo está produzindo flores e ervilhas novamente. Então, isso possibilita uma análise rápida e várias análises num período curto de tempo, certo? E tem predominância de autofecundação. Então, todas essas características das ervilhas conduziram o experimento de Mendel ao sucesso, tá? Então, o que Mendel fez, né? Ele utilizou 7 características dessas espécies, né? Como, por exemplo, a cor das pétalas, a posição das flores, comprimento de caule, forma de vagem e cor dessa vagem, forma da semente, cor da semente, certo? E realizou processos de autopolinização nessas espécies. Então, ele retirou inicialmente todos os estames das flores, tá? Transferiu o grão de pólen de outra flor para o ovário, né? O estigma dessa flor que ele cortou os estames e realizou então aqui, ó, o processo de autopolinização artificial. Quando ele fez isso, ele esperou a formação dos indivíduos, tá? E realizava os cruzamentos até obter indivíduos totalmente puros. Né? Como assim totalmente puros, professora? Quando ele cruzava, por exemplo, flores brancas e flores púrpuras, independente da quantidade de vezes, né, só iria dar como resultado flores brancas, por exemplo, tá? Então, e aí ele pegava, autopolinizava essas flores brancas, então cruzava uma flor branca com outra flor branca e aí todas as gerações futuras seriam sempre de flores brancas, tá? Então isso é uma geração parental ou geração de pureza, né? Ou puras. Por isso que a primeira lei de Mendel ficou conhecida como pureza dos gametas, tá? Ou monohibridismo. Ele utilizou uma única característica. Então, as características dessa primeira lei de Mendel é principalmente a dominância, tá? E a segregação. De acordo com os estudos de Mendel, né, a denominação dessa primeira lei é que as características dos indivíduos são condicionados por um par de fatores, né, que hoje a gente sabe que são genes, que se separam durante a formação, indo apenas um fator para cada gameta, tá ok? Que é o que acontece aqui, ó. Eu tenho as células com os cromossomos homólogos, essas células duplicadas, e quando essas células se separam, vai apenas um tipo de gene ou um tipo de alelo para esses gametas, certo? E aqui nós temos o resumo do experimento de Mendel. Mendel pegou flores brancas, puras, né? Homozigotas dominantes, e pegou flores púrpuras, também puras, heterozigotas. Essas flores brancas geravam um gameta do tipo azão,
né? Já que ela é homozigota dominante, azão-azão. Já as flores púrpuras geravam um único tipo de gameta, que é o azinho, já que elas eram homozigotas recessivas, azinho-azinho, certo? Esses gametas, essas flores, quando ele cruzou, fez a autopolinização dessas flores, na primeira geração de filhos, só apareceram flores brancas. Então, 100% da prole foi de flores brancas. O que ele fez em relação a isso? Ele autofecundou essas flores brancas, pegou essas flores brancas, resultados desse cruzamento inicial, e cruzou com outras flores brancas também, resultado desse cruzamento inicial, tá? Quando ele realizou esse processo, né, como resultado, ele obteve aqui, ó, 75% de flores heterozigotas, aliás, 25% de flores heterozigotas. Então, ele pegou e autofecundou, tá? Então, cruzou flores brancas heterozigotas com outras flores brancas heterozigotas, resultantes desse primeiro cruzamento da geração parental. E como geração F2, né, que ele denominou, ou seja, a segunda geração de ervilhas geradas, ele obteve 25% de flores, né, homozigotas dominantes, tá? Então, de coloração branca, 50% de flores também de coloração branca, porém heterozigotas, e 25% de flores púrpuras homozigotas recessivas, tá? Então aqui, ó, nós temos, para nós visualizarmos melhor esse cruzamento, nós temos o quadro de Punnett, tá? Então nós temos aqui os gametas da geração F1, que é azão-azinho, e aqui também da outra geração F1 aqui, ó, que é azão-azinho, porque é uma autofecundação ou um autocruzamento, tá? Então, ó, 25% de plantas homozigotas dominantes, 50% de heterozigotas, tá? E 25% de plantas, né, de ervilhas homozigotas recessivas. E aí nós temos duas análises a fazer, que é o que nós chamamos de proporção fenotípica, ou seja, das características branca e púrpura, e proporção genotípica, que é a característica aqui, ó, a distribuição alélica, tá? Então, como proporção fenotípica, ele obteve, né, 3 flores aqui, ó, azão-azão, azão-azinho e azão-azinho de coloração amarela, e uma que é o azinho-azinho de coloração púrpura, tá? Então essa é a proporção fenotípica. Já a proporção genotípica é 1:2:1, ou seja, 1 homozigoto dominante para 2 heterozigoto para 1 homozigoto recessivo, tá? Então essas são as conclusões ou as análises dessa primeira lei de Mendel. Já a segunda lei de Mendel, né, diz que na herança de 2 ou mais características, os fatores segregados na formação desses gametas, eles não se fundem no híbrido e não se distribuem independentemente, tá, para a formação desses gametas. Ou seja, a segunda lei de Mendel é conhecida como lei da segregação independente dos fatores. Isso aqui quer dizer que quando vai formar esses gametas, né, eles se separam independentemente um dos outros, tá ok? Então, como que aconteceu os primeiros experimentos, né? A segunda lei de Mendel respeita o mesmo princípio da primeira, tá ok? Então, ó, na geração parental, eu tenho flores de coloração amarela, tá? E de formato dessa ervilha lisa, tá? A estrutura mesmo, o tegumento liso.
e ele cruzou com ervilhas verdes e com tegumento rugoso. Então aqui nós temos duas características para o mesmo indivíduo, certo? Essa amarela lisa vai formar 4 tipos de gametas, tá? Aliás, a amarela lisa vai formar 2 tipos de gametas, azão e bezão, e a verde rugosa, azinho e bezinho. Depois do primeiro cruzamento, né, aqui a geração F1, 100% das ervilhas foi de amarelas e lisas, ou seja, heterozigotas ou híbridas, como o Mendel classificou. Como fez na primeira lei, na segunda, Mendel também autopolinizou essas ervilhas amarelas e lisas, tá? Ou seja, fez o cruzamento de F1, né, amarela lisa, com F1, também amarela lisa, gerando 4 tipos de gametas. Gameta azão, bezão, azinho e bezinho, certo? Quando realiza esse segundo cruzamento, nós temos, então, tipos diferentes de ervilhas. Aqui no quadro de Punnett, nós temos uma quantidade maior de cruzamentos, porque os gametas produzidos pela geração F1, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, segregados independentemente, vão ser aqui, ó, cruzados com a segunda geração F1, tá? Então, nós temos 16 cruzamentos. Nesses 16 cruzamentos, a proporção fenotípica obtida na segunda lei de Mendel foi de 9, né, ervilhas amarelas e lisas, 3 ervilhas amarelas e rugosas, 3 ervilhas verdes e lisas, que são essas aqui, ó, e uma verde rugosa. Então, a proporção fenotípica aqui muda, tá? Não é 3 para 1, mas vai ser 9 para 3 para 3 para 1, tá ok? Então, porque é o dihibridismo, tá? Ou então o polihibridismo, dependendo do que a gente vai, da quantidade de características que vão ser analisadas, tá? Então, qual é a interpretação moderna dessa segunda lei? Depois da análise dos 2 pares de genes, né, que são a cor e a forma da semente, a herança do caráter, que é a forma dessa semente e também a cor dela, vai independer, né, dessa herança de cor, tá? Então, essas 2 características, cor e forma, elas se segregam, por causa da segregação independente dos fatores, elas independem. Então, não é porque a ervilha vai ser amarela que ela obrigatoriamente tem que ser lisa, ou ela vai ser verde que ela obrigatoriamente tem que ser rugosa. Essas características, embora apareçam juntas no mesmo indivíduo, elas são independentes, tá? Então, cada característica é controlada por genes diferentes, segregando-se, né? Ou seja, separando-se independentemente durante a formação dos gametas, tá? Ou seja, ó, cada gene segrega seus alelos, que é a primeira lei de Mendel, e essa segregação vai ocorrer independentemente, tá? Que é a segunda lei de Mendel, tá ok? Então, assim a gente conclui esses conceitos iniciais da genética mendeliana. Preparem-se então para as próximas aulas, tá? Sobre pleiotropia e ligação gênica, tá ok? Beijo, tchau!